Olá a todos que nos assistem ao nosso canal. Hoje temos aqui uma visita especial. Nosso convidado que é CEO da H10 Gestão de Alta Performance em Condomínios de Alto Padrão. Ele que é casado com a Adriane, pai da Ana Flávia e também do Giovanni e é avô do Pedro. Roilson Costa, o nosso mestre dos condomínios. Seja muito bem-vindo, seu Roilson. Eu que agradeço mais uma vez aí, né, pela presteza de sempre, né, da sua pessoa. Né, não tenho palavras para agradecer, né, tudo que aí tu sempre colocou aí de ensinamento pra gente e nada diferente do que a gente está fazendo agora, né, aprendendo mais uma vez contigo e poder proporcionar um pouco do nosso ensinamento também, que a gente compactua junto com isso, né, para ir para os queridos ouvintes aí. É muito bom aprender, principalmente porque é o seguinte, hoje o maior problema para você que é síndico e está em casa nos assistindo ou nesse momento está no seu carro, administrar o condomínio, parabéns, é o maior desafio. Agora, administrar um condomínio como síndico e ter aqui uma gestão de alta performance, aí facilita, né? A gente entrega a solução, é tudo muito diferente. Mas conta para nós, seu Roilson, como tudo começou? Então, o que aconteceu, Silas? Foi... eu estou na área de administração de condomínios aí há 8 anos. E quando eu entrei dentro da administração de condomínios, eu era basicamente o zelador do prédio. Olha só. Tá? Então, eu não venho da área de gestão de condomínios, eu trabalhava na área de construção civil antes, né? Tenho um pouco de expertise nessa área também. E fui convidado por uma grande construtora aqui a iniciar a gestão de condomínio como zelador. Entendi. Né? E diante de todas as dificuldades que eu fui notando ali, a gente foi aprimorando algumas coisas. E que eu vi que hoje os condomínios de alto padrão, eles não tinham mais que ser somente ter um zelador dentro do prédio. Porque enquanto o zelador está ali fazendo, trocando uma lâmpada, pintando uma parede, mexendo com alguma coisa mais simples nesse sentido, tá? Do operacional ali, eu deixava de atender o meu condômino, que é a peça mais importante do nosso negócio, para que eu entendesse exatamente qual que era a dificuldade, qual que era a necessidade dele. Então, se eu estivesse escondido num canto, escondido no sentido figurado, numa garagem, trocando uma lâmpada lá, eu não estava vendo o fluxo do condomínio. Entendi. Então, eu notei que se a gente mudasse um pouco essa gestão e colocasse uma gestão com um gestor profissional dentro dele, a gente conseguiria entender um pouco mais qual que é a necessidade do condômino. Quando só fala em gestão, então é cuidar do condômino, dar atenção, humanizar esse laço entre o condomínio e a gestão, é isso? Isso. Para ser assim um pouco mais objetivo. Quando eu entendo qual que é a necessidade do condômino, ele vive as dificuldades dentro de um condomínio. Claro. Quando eu consigo me aproximar dele, ele me passa essas dificuldades e fica mais fácil de eu digo sempre que eu trabalho com a vacina e não com o remédio. Claro. Entendeu? Claro. Então eu procuro sempre me antecipar aos problemas que porventura venham a acontecer. E quando o condômino já me passa alguma situação, com essa proximidade que eu já tenho com ele, fica mais fácil de eu atender as expectativas e resolver o problema. Claro. E aí quando o senhor estava de zelador, o senhor viu que havia essa necessidade no mercado. Qual foi o primeiro condomínio, seu Ruiz? O primeiro condomínio que eu comecei a administrar foi o condomínio Baturité, na Barra Sul, não sei se... o Baturité, claro, Baturité. E para quem não sabe, lá foi uma balada bem famosa, hein? O Baturité, eu acho que foi se não a balada mais famosa do Brasil, inclusive. É verdade. Marcou gerações, né? Marcou gerações. E aí saiu aquele prédio lindo lá, e lá foi foi a sua primeira experiência implantando? Exatamente. Lá foi ali que eu iniciei o meu trabalho nessa área de gestão. Aí eu trabalhei na empresa que é a construtora do Baturité. Eu trabalhei lá por 3 anos com a construtora. Com a construtora. Pela construtora, contratado pela construtora. E posterior a isso, eu tive a ideia de montar uma empresa para gerir condomínios. Que é a H10. Que é a H10. Aí a gente montou a H10, o primeiro condomínio que eu fiz essa gestão, dei continuidade à gestão, foi o condomínio Baturité,
e depois disso vieram os outros condomínios que a gente administra hoje também. Hoje, inclusive, a gente tem a felicidade de estar trabalhando com aí as maiores construtoras de Balneário Camboriú. Olha só. Tá? Então, isso até quero agradecer aí, né, ao convite que me fizeram e o que a gente está dando de retorno, eu tenho certeza que também está sendo satisfatório, visto que a gente já está aí há algum tempo fazendo essa gestão. Então, isso para nós é muito gratificante saber que a gente conseguiu atingir o objetivo da gente, que é o quê? Levar para os condomínios de alto padrão uma administração de qualidade. Sim. Então isso é importante. E quantos condomínios hoje a H10 está gerindo? Hoje a gente administra 6 condomínios. 6 condomínios? 6 condomínios. E são todos alto padrão? Todos de alto padrão. Um deles é um condomínio comercial. E o senhor pode falar para nós aqui ou não pode? Eu acredito que eu posso, não vejo então, esse problema. Então manda ver, eles vão ficar felizes se tem um bom trabalho. Entendeu? Qual é os condomínios hoje? Hoje a gente administra o condomínio Baturité, como eu já citei, o Ilha Verde, o Empire, residência na Barra Norte. Aí agora a gente está administrando também ali com uma maneira de consultoria o Work Center, aí tem mais o CT, que a gente administra, e o condomínio Copenhagen. Copenhagen. Isso, o Copenhagen também é de uma grande Copenhagen é bem novo, né? O Copenhagen tem 2 anos e alguma coisa mais ou menos. O senhor está no Baturité há quanto tempo? Há 8 anos. Então, seu Wilson, toda a jornada começou no Baturité? Exatamente. Toda a jornada começou da administração de condomínios, começou através do Baturité. Com certeza com alguma dificuldade que o senhor solucionou, né? Então, na realidade, o que acontece ali? Isso até eu gostaria muito de passar, porque é uma coisa que às vezes emociona a gente, sabe? Esse tipo de situação, porque eu estava num momento de muita dificuldade na minha vida, sabe? Naquela época ali. E aí um irmão me convidou para que eu fosse o gestor do Baturité, fosse o zelador do Baturité. E até tem uma coisa que daí eu pensei, pá, eu tenho... O meu grau de instrução, né, felizmente, eu tenho uma boa qualificação, né, sou formado em administração, sou gestor em projetos, tenho MBA em gestão de pessoas também. Então, isso para mim, eu pensei, pô, eu estudei tanto para trabalhar de zelador do prédio. Só que eu não entendia por que eu tinha que ser zelador do prédio. Porque o propósito não era meu. Estava vivendo um processo. Eu estava vivendo um processo ali. E aí, como eu falei, eu trabalhava na construção civil, o que aconteceu? Aí teve uma vez, até hoje ele é falecido, ele se intitulava Profeta Alvarenga, não sei se vocês chegaram a conhecer ele ou não. E eu cheguei no local onde ele estava e ele me falou o seguinte, como eu trabalhava na construção civil, ele olhou para mim e falou assim, ô Wilson, o que é essa construção no canto da praia? Eu construía somente coisas pequenas, receber uma palavra dessa, eu falei, bom, tomara que seja, né? Que eu consiga construir alguma coisa no canto de uma praia. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim. Falei, não sei te dizer. Eu trabalho na construção, mas eu não sei, porque eu não me conhecia. Ele falou assim, ó, nesse lugar tu vai ser muito próspero. Nessa construção tu vai ser muito próspera. E eu não consegui entender aquilo, porque isso foi muito antes de eu entrar para fazer a gestão de condomínios, né? E de repente, uns 6 meses, 8 meses depois disso, esse funcionário dessa consultora me chamou e falou, Wilson, acho que tu tem um perfil e eu queria te indicar para um cargo de gestor do condomínio Baturité, de um condomínio não falou exatamente Baturité, perdão, de um condomínio da consultora, tu tem interesse? Eu falei com a minha esposa, ele já estava passando por aquele momento difícil que eu te falei ali, não era de repente um valor que iria atender a minha necessidade, mas aquilo ali é o processo que a gente tem que viver. Entendeu? Às vezes tu tem que entender que às vezes o pouco, quando Deus te dá, é muito. Com certeza. Esse é o diferencial. E eu consegui entender aquilo naquele momento. E eu fui para lá. E aí eu fiz a entrevista, passei na entrevista da construtora e tinha 2 prédios que eu poderia ser para eu gerir, que era o Baturité e o Privilégio. Esses 2 prédios. E quando ele me falou, ó, você vai para um dos 2 prédios. E no dia seguinte eu peguei minha esposa, peguei o carro e os 2 estavam em final de construção e eu parei o carro próximo do Baturité e acabei sentando no banco da frente e vendo eles finalizando a construção. Não tinha nem ali o muro na frente, nada. Eu sentei na frente do Baturité e fiquei olhando assim, já me imaginando naquela parte de cima ali, onde tem ali o lounge em cima ali. Sim. Eu fiquei imaginando eu olhando lá de cima para fora. Então eu já comecei a entender que eu estaria naquele local.
Aí passou o tempo, aí o meu gestor na época me chamou, lá uns 2 dias antes, entreguei a documentação que precisava, as coisas que faltavam ali. Aí ele falou assim, então é o seguinte, então tu vai trabalhar no Privilege. E daí eu fiquei pensando, baixa, eu tinha ido, pensei que era no Baturité comigo, né? Não falei nada pra ele, porque pra mim não importaria qual local que eu iria, mas sim, eu já me imaginava dentro do Baturité. E em algum momento você lembrou daquela palavra? Nenhum momento eu lembrei daquela palavra. Nenhum momento eu lembrei. Aí o que aconteceu? Aí ele me chamou, tal, eu falei pra minha esposa, falei, nossa, eu achei tanto que eu ia estar dentro do Baturité. No dia seguinte, daí ele falou assim, no dia seguinte tu vem aqui, amanhã no caso, né? Tu vem aqui, porque eu quero falar contigo, quero ir contigo dentro do condomínio, né? Pra te mostrar como é que funciona, as funcionalidades, toda aquela situação. Ok. Aí, quando eu cheguei de manhã lá, ele falou assim, então vai direto pro condomínio, que era pro Privilégio, que a gente se encontra lá. Quando eu tava no caminho, indo pro Privilégio, ele me ligou. Wilson, não vai pro Privilégio, que você foi registrado errado. Tu foi registrado no Baturité. Olha só. Entendeu? E eu, nesse momento, fiz a volta e voltei e fui pro Baturité. Então, tudo se encaminhou para quê? Para que eu fosse para uma construção no canto da praia. E até então eu não tinha entendido isso. Que era a palavra que o senhor tinha recebido. Que era a palavra que eu tinha recebido. E a partir daquele momento lá eu fui, a gente começou, aí eu tive, no início ali, tinha algumas coisas, não é que eu não concordava com a construtora, mas eu via que poderia melhorar algumas coisas dentro do processo. Quais eram as maiores dificuldades ali que o senhor enfrentou no começo? No início, isso que eu comentei contigo, que eu via que enquanto eu estava fazendo o básico, a pintura, o conserto da lâmpada, essas coisas mais básicas, eu via que eu tinha necessidade, o condomínio e o condômino tinha necessidade dessa interação, para a gente buscar a melhoria, entendeu? Então não ser um zelador, mas ser um gestor operacional de todo o condomínio. Claro. Isso foi assim no início que eu vi que foi a melhor mudança, e hoje, pelo que eu noto, até mesmo na construtora, ali não se tem mais a função do zelador para fazer tudo que era feito. E é feito hoje um gestor. Hoje a construtora também tem um gestor para cada condomínio. Então foi essa mudança que a gente foi acontecendo junto. Eu não vou dizer que fui eu quem mudou isso, claro, né? Longe de me falar isso, né? Mas eu participei desse processo para essa mudança. Entendeu? Na gestão de condomínios de alta performance dentro de Balneário Camboriú. E ali começou a jornada. Por quanto tempo o senhor ficou de zelador até que fosse realmente entendido que precisava de um gestor e não do zelador, né? Por quanto tempo o senhor ficou na zeladoria? Como foi a sua transição? Então, eu fiquei como zelador do prédio, como eu te falei ali. Eu fiquei mais ou menos fazendo toda essa função ali. Eu acredito que em torno de um ano e meio, mais ou menos. E aí o senhor foi identificando esses problemas, que era essa falta de proximidade com o condomínio. O que gera muito conforto, né? Que a gente sabe que hoje os seus condomínios são com excelência. Sem sombra de dúvidas. O atendimento, essa parte de poder dar ao condômino que realmente ele precisa, trazendo um conforto maior, né? Isso é o que a gente busca, né? Aí o que eu fiz? Então, para dar continuidade naquela pergunta que tinha me feito, claro, ali, né? Então eu fiquei durante esse período de 3 anos lá. Quando eu decidi de montar a empresa, eu precisava de ter um síndico. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu peguei um molde que existe até hoje dentro da construtora, trouxe ele para minha empresa. Porque eu vi que era um estilo que dava certo. Isso é o síndico profissional que fala? Isto. Então hoje eu sou síndico profissional também, tenho formação e qualificação para isso, porém eu tenho um síndico profissional da minha empresa, que quando existe a possibilidade de ser contratado todo esse corpo, né, com as 3 pessoas, ali que é um síndico, um gestor e mais o escritório operacional nosso, né, que nós somos hoje, a nossa equipe são 3 pessoas, ou pode ser contratado somente a parte de gestão, que daí é a parte que vai entrar no caso eu e o escritório. Entendi. Entendeu? Que tem alguns condomínios que eu participo nesse modelo de gestão. Mas, porém, tem a possibilidade de contratar também como o síndico, ser o síndico da minha empresa também. Eu tenho um síndico hoje que é o meu parceiro, né? Que eu trato ele como um sócio da empresa, né? Até porque a gente participa de todo o contexto, tudo o que acontece ali dentro, né? Eu digo que ele é o meu conselheiro também, né? Porque é uma pessoa também que aí tem um grande conhecimento, né? Na gestão de condomínios, um grande empresário aqui de Balneário Camboriú, né? Até não tenho autorização de citar o nome dele, por isso eu não vou citar, né? Mas claro, se um dia ele me permitir, eu faço questão de falar, uma pessoa que eu tenho um apreço grande por ele também.
né? Então, aí depois disso, o que eu fiz? Eu montei a empresa ali e a gente começou a executar os trabalhos. Isso né? dentro do Baturité. Isso dentro do Baturité. E como isso saiu do Baturité? Então, até então, eu era CLTista, né? Ali até 2 anos e meio atrás, eu era CLTista, né, do Baturité, então eu cumpria o meu horário de trabalho lá. E depois, há uns 2 anos e meio atrás, eu notei o quê? Que eu precisava crescer. Só que para eu crescer, eu não poderia estar focado somente estando dentro do Baturité. Entendeu? Dentro de um condomínio só. Porque eu precisava de prestar auxílio para os outros condomínios. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma proposta para a gestão do Baturité, que era no caso o síndico, né? Para que ele levasse para uma assembleia, porque eu achava justo que fosse através de uma assembleia isso, porque não é que iria beneficiar, porque isso daria uma economia para o condomínio, porque eu deixaria de ser pago em cargos sociais, tudo isso, e a minha função dentro do condomínio é reduzir os custos de um condomínio. Então quando a gente entra, a gente faz uma análise das contas e tenta diminuir ao máximo possível o que tem de despesas operacionais. Através dos profissionais que a gente tem, da equipe que a gente tem, eles têm a qualificação para executar um ótimo serviço, porém com um preço justo para o condomínio. Porque eu notava o quê? Que lá fora, quando eu ia, eu teria que estar junto dentro do condomínio, no operacional, para poder entender. E se fizesse somente a gestão de fora, eu não iria conseguir. Então o que eu fiz? Foi para uma assembleia, fizemos a votação, eu me destituí de ser funcionário do Baturité e passei a ser contratado do Baturité através da minha empresa. Aí hoje eu tenho um contrato com o Baturité, isso gerou uma economia na época de mais de R$3.000 por mês para o condomínio. Então eu deixei de receber isso, mas eu achei que era justo da minha parte, né, ter essa contrapartida com o condomínio. Não deixei de prestar o trabalho, né, que é conhecido lá dentro, né, da mesma forma que eu fazia antes, porém com essa economia a mais para o condomínio, eu deixando de ser CLTista. Então até nisso eu pensei em diminuir o custo para o condomínio. Claro, entendeu? Claro. Mas que me desse a oportunidade de eu poder estar em outros condomínios também. Com isso, o senhor teria mais flexibilidade no seu tempo. Exatamente, para que eu pudesse atender esses outros condomínios e chegasse onde a gente está agora. Sim. Então hoje, grandes outros condomínios nos chamaram também, alguns a gente faz até consultoria quando é necessário, né? A gente tem essa parte também de consultoria, né? Porque às vezes o síndico em si, porque hoje existe um grande problema dentro de Balneário Camboriú, né? Eu não vou querer expor isso assim como um lado negativo, mas a gente sabe que se não for feita uma gestão e tu consiga ver exatamente as contas, onde está entrando e saindo, pode estar saindo um dinheiro pelo ralo de uma forma que não seja legal. Sim. Entendeu? Então, o nosso papel é o que também? Ver uma análise de como é que tá as contas do condomínio. Só fala poder... sobre desvio. Eu não queria citar exatamente isso. Fica por minha conta o desvio. Então eu não quero citar exatamente isso, mas como a gente tem um convívio, a gente sabe como é que funciona, até mesmo pelos prestadores de serviço que nos comentam, né, esse tipo de situação. Claro. Então a gente vê que existe alguma situação que seria desnecessária de acontecer. E o seu cuidado é para que exista essa seriedade e não aconteça isso. Esse é um dos principais. Eu posso te garantir com toda a certeza. A nossa gestão, ela é extremamente honesta. Extremamente honesta. O que é a dificuldade hoje na maioria dos condomínios. Sem querer generalizar, né? Mas a gente sabe que é bastante. Pensou em desistir algum dia? Isso eu posso te garantir, eu nunca pensei em desistir, Silas. No trabalho, nunca? Não. A partir do momento que daí é o que eu ia comentar contigo, que daí um dia eu conversando com a minha esposa, ela me recordou da situação do Alvarenga tinha me falado. Da palavra. Ali tu vai ser próspero. Porque em um determinado momento, até me perdoa minha esposa aí de eu falar isso, ela não gosta que eu fale, mas eu acho que cabe muito bem aqui. O que ela me falou? Wilson, a tua mãe, ela não pagou para ti todo o estudo que tu tem para tu continuar sendo somente um zelador de prédio. E aquilo me doeu muito quando ela falou aquilo. Porque eu admiro, hoje eu admiro qualquer profissão, e o zelador de prédio é um cara muito bom, entendeu? O cara tem que ser muito guerreiro pro cara poder estar ali dentro e fazer a gestão, mas ela não conseguia entender isso, entendeu? E ela não falou por maldade, porque ela queria que eu evoluísse. E eu olhei pra ela e falei assim, não, tu não tá falando com o zelador de prédio. Eu vou ser o melhor zelador de prédio de Balneário Camboriú. Tu vai ouvir o meu nome ser falado fora daqui. Tu vai ver o nome ser falado fora daqui.
E hoje, quando eu vejo o meu nome ser citado em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, levado a nossa gestão daqui para fora, eu vejo, Deus me colocou onde realmente eu queria, entendeu? Amém. Então, esse é o diferencial das coisas, entende? Então, eu consegui entender que aquela palavra que eu recebi ali, ela era para mim mesmo, entendeu? E eu consegui colocar isso dentro da minha empresa. Hoje, às vezes, eu sou um pouco criticado em algumas situações por ser uma pessoa que age bastante com o coração, mas eu sei como agir com o coração e com a razão. Em algum momento, tu tem que agir com o coração, mas no outro também com a razão. Então, esse equilíbrio que tu tem que colocar para poder andar dentro da empresa. Então, eu costumo dizer que a gestão de condomínio, a gestão de pessoas dentro de uma empresa, isso é o diferencial. Eu trabalhei durante muito tempo até numa grande... até vou citar um exemplo aqui, que foi uma franquia de refrigerantes no Paraná, que é a Spaipa, né, que é a distribuidora de Coca-Cola lá. Eu trabalhei durante 10 anos. E a Coca-Cola em si, muita gente pensa, qual que é o segredo da Coca-Cola? Pensa que é a fórmula. E o segredo da Coca-Cola não é a fórmula. O segredo da Coca-Cola é a gestão que eles fazem com os funcionários. É o treinamento que eles fazem com o funcionário. Porque se eles passarem, por exemplo, num barzinho, e naquele barzinho não tiver uma identificação de que ali se vende Coca-Cola, o vendedor é cobrado. E o vendedor que está aí fora sabe de que eu estou falando isso. Ele é cobrado. Existe uma métrica de medição que isso interfere até mesmo no salário. Olha. Se a pessoa, se passa um gestor e vê que não tem essa identificação lá, entendeu? O vendedor é cobrado. Então eu aprendi isso e tentar fazer sempre o melhor. Tu vê uma situação, uma necessidade, tu tentar ver aquilo ali para poder fazer uma melhoria, entendeu? Claro, então claro. Essa é a diferença da gente. Então, e hoje o senhor atribui o sucesso da H10, além de toda essa excelência, além de todo esse cuidado, esse carinho, e o senhor atribui que Deus tinha um plano na sua vida. É aquilo que eu te falei, eu não tenho dúvida. Cada vez que falo de Deus até me emociona, porque eu vejo realmente que isso foi o que aconteceu na minha vida, entendeu? Se não fosse por Deus, eu não teria, porque meu casamento na época estava destruído, eu estava próximo a sair de casa, totalmente destruída a minha vida, entendeu? E quando eu consegui me entregar realmente para o propósito de Deus, porque eu consegui entender uma coisa, que às vezes, o que acontece? Onde Deus bota a espada, não adianta tu querer mexer nela. Entendeu? Porque se tu quer, por exemplo, que alguém, não é ninguém que vem ir lá pegar você pela mão e te tirar. Tu tem que sair de dentro de você. Por isso que eu digo que Deus está dentro da gente. E tu tem que liberar esse Deus para que ele flua. Entendeu? Então, se não tivesse acontecido isso na minha vida, eu tenho certeza absoluta que hoje eu estava destruído. Se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu estava destruído. E qual é o recado que o senhor manda? Muita gente provavelmente se inspira no senhor, né? Hoje, com certeza, pode ser que o senhor não saiba, mas muita gente olha e diz assim, nossa, eu queria ser um Roilson, eu queria chegar nesse nível do Roilson. E olhando lá para aquela câmera lá, qual é o recado que o senhor manda? Ou que o senhor atribui toda essa sua jornada, né? Que o senhor já falou que atribui a Deus. E manda um recado lá para quem quer ser um Roilson um dia, porque a gente sabe que o sol nasceu para todos, né? O senhor está com 6 condomínios e Balneário Camboriú que mais tem condomínio precisando, né? Exatamente. O que eu posso falar? Eu já tive até alguns amigos aí, que são gestores de condomínio também, me procurando e conversando comigo sobre essa situação da gestão de condomínios, o que fazer, como fazer. Eu quero dizer assim, ó, que a única coisa que tem que fazer é fazer o teu melhor. Não se preocupar somente com o que os outros estão fazendo. Faça o teu melhor. Olha para o universo de, como o Silas acabou de falar. Quantos condomínios nós temos hoje em Balneário e tendo a dificuldade e a necessidade de uma gestão de alto padrão. Então, o que eu sempre digo? Tu entender que Deus sempre vai ter que estar na frente de tudo. Aprender que tem que descansar em Deus quando tu pede alguma coisa, não ficar somente assim pensando assim, Deus não me faz isso, Deus não faz aquilo. Coloque isso dentro do teu coração. Para mim funcionou. Se funcionou para mim, com certeza vai funcionar para ti também. Acredite em Deus que ele vai te colocar muito longe. E deixa eu lhe perguntar, nunca pensou em dar treinamento para quem quer montar uma empresa de gestão, já que o senhor é referência, e eu sei que o senhor é referência, já pensou em montar um treinamento para quem quer fazer gestão de condomínios? Conta para nós. Então, o que a gente faz? Nós temos em todos os condomínios que nós administramos, nós fazemos um treinamento bimestral, trimestral ou semestral de acordo com a necessidade. Isso no condomínio, né? Isso dentro do condomínio. Uhum. Mas se eu quiser montar uma empresa e gerir uma gestão, o senhor treina, não treina, dá mentoria, não dá mentoria? Nunca pensou nisso? Já pensou nisso?
Então, isso é um projeto. Ele está na incubadora, tá? Já existe isso, já está sendo desenvolvido, já tem um material disso, tá? Acho que hoje Balneário Camboriú precisa disso, tá? Precisa disso. E com as dificuldades que a gente nota dentro dos condomínios, a gente conseguir expor isso, né, para os colaboradores, tentar maximizar a alta performance do trabalho dele, né? Com as dificuldades que ele enfrenta, eu acho que cabe bastante a gente continuar desenvolvendo esse projeto para poder colocar isso no mercado em num curto espaço de tempo. Mas eu queria te passar uma situação, Silas, que agora até aqui é uma coisa que eu acho que é bem importante passar. Uma das dificuldades que eu notava muito dentro dos condomínios era ter um aplicativo de alta performance para a gestão do condomínio, que desse na palma da mão para o síndico tudo o que está acontecendo dentro dos condomínios. Mas tipo o quê? Me fala mais dele. O que acontece? Eu vi toda a dificuldade que existia para a gestão do condomínio, né? No todo operacional, com o controle de acesso, com o cadastro de mercadorias, com pesquisa dentro do condomínio, com anúncios que são necessários, com achados e perdidos. Eu tenho a minha plataforma hoje, a plataforma da H10, ela tem mais de 30 funcionalidades que são extremamente necessárias para poder gerir o condomínio. Então o síndico hoje ele consegue acompanhar no dia a dia o que está acontecendo dentro do condomínio, somente entrando dentro do aplicativo. Olha só. Entendeu? Então, desde acesso facial, controle facial, que isso não é uma novidade no mercado, mas a forma que a gente fez, ela é uma novidade. Então, mas se hoje o meu condomínio não é gerido pela H10, ele pode ter esse aplicativo? Pode ter o aplicativo também. A gente instala, e aí é a situação que tu tinha comentado, que eu até não ia abrir já, mas agora já vou abrir, já que a gente está aqui falando disso, acho que é importante. O que eu coloco dentro do aplicativo? Quem contratar o aplicativo da H10, ele vai ter a seguinte vantagem. Nós, da H10, a equipe H10, vai até o teu condomínio, ver quais são as necessidades que tem dentro do condomínio. Nós vamos montar um vídeo falando das necessidades que tem, um treinamento para o porteiro, a forma que deve ser o porteiro agir ali, e até os próprios treinamentos, eles vão poder estar dentro da plataforma do app. Então, cada funcionário que venha, por exemplo, vamos dizer, se desligou um funcionário, né, por algum motivo e recontratou outro, essa pessoa ela não vai saber exatamente como é que funciona o condomínio. Se ela clicar no vídeo, que vai estar dentro do aplicativo, ela vai poder ver o funcionamento do condomínio, como que o porteiro tem que agir, aonde que desliga uma bomba, se acontecer uma situação de emergência à noite, se precisar ligar uma sauna, como é que liga uma sauna, se acontecer de um elevador parar, como é que faz. Então a gente pode desenvolver todo esse treinamento dentro do aplicativo. Então cada pessoa que entrar ali vai saber exatamente como é que funciona a operacional. Tem dúvida, puxa, tá o vídeo ali e consegue resolver um problema à noite. Isso realmente é inovador, né? Entendeu? E como é que faz para contratar H10? Como é que faz para comprar ou adquirir esse aplicativo? Qual é o @ do Instagram? Que nós vamos bombar esse Instagram, vamos dar um jeitinho de impulsionar ele. Só deixa aí para nós o Instagram da H10, o seu Instagram pessoal, porque as pessoas precisam lhe conhecer também, além da H10. E deixa para nós o contato, seu Ruiz. Pode mandar lá naquela câmera lá para quem quer. Vamos aí. Então, o Instagram da H10 é H10 Condomínios, tá? E o meu Instagram pessoal é Roilson com H Oliveira, tá? E o telefone para contato 479-8498-7612. Caso queiram, só nos chamar aí que a gente vai ter o prazer de poder atendê-los aí da melhor maneira possível. E finalizamos aí essa entrevista com o seu Roilson, que foi muito válida. Da próxima vez eu quero que o seu Roilson nos traga os segredos do condomínio. Os segredos do condomínio é o mais importante, que ele não contou para nós aí a chavezinha que faz a diferença de tudo. Então na próxima e na segunda entrevista ele vai trazer as dificuldades e os segredos para solucionar o condomínio. Agradeço, seu Ruilson, mais uma vez. Eu sou um homem de Deus, um homem sensacional que eu tive o prazer de conhecer, ter como amigo, ter como parceiro. E muito obrigado pela sua visita. E eu agradeço a todos também e vou deixar o senhor finalizar então agora dando o seu abraço para todos que nos assistem. Então, agradecer primeiramente a você, né, Silas, aí, agradecer a Deus por ter me colocado aqui, que se não fosse ele, com certeza não teria lhe conhecido pela história que eu comentei ali.
e não teria tido essa oportunidade de estar expondo, né, a todos aí um pouquinho do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido aí útil e válido para vocês também, e faço questão de retornar um dia aqui, voltar novamente a contar um pouco mais da história e dos próximos passos do que a gente vai estar colocando aí para dentro de Balneário Camboriú, que eu acho que vai ser bastante válido, e os segredinhos do condomínio da alta performance de gestão. É isso aí. Então é isso aí. Um abraço a todos. Obrigado a todos aí.